Então você pensa assim, Franklin, nunca mais na sua vida você vai se frustrar. É mentira. Você vai se frustrar muitas vezes. Como você vai lidar com a frustração a partir de hoje é o que interessa. E tem muitas pessoas que eu acompanho, você deve acompanhar, Amanda também, que mostram como você lidar com a adversidade. Só que deve aquela questão. Ok, eu sei que isso deveria ser o certo a se fazer, mas por que eu não consigo? Por que parece que tem algo que me puxa, que me trava, que me acorrenta? Essa é a questão que deve ser trabalhada na terapia. Que é aquele processo adaptativo, e a gente não pode negligenciar a natureza humana. Ela é muito forte. Anos e anos de evolução para a gente chegar agora e, com 2, 3 pensamentos positivos, mudar toda uma estrutura que é cerebral. São circuitos neurais. E aqui entra até uma crítica que eu faço muito à questão da reprogramação mental. Que eu não acredito na reprogramação mental. Pois então. Mas, você vai fazer a crítica, mas eu já vou emendar com uma pergunta. Ok. O teu trabalho que você faz não deixa de ser uma reprogramação? Uma nova visão daquele ponto para frente não seria uma reprogramação? Não, porque a pessoa não muda 100%. No sentido, você não consegue girar uma chave e a pessoa era assim e no outro dia ela é assado. Então, muitas pessoas que vendem hipnoterapia ou hipnólogos ou terapias mais breves, como é o caso da minha, passam muitas vezes a impressão de que vai estalar o dedo e que tudo vai mudar. Ou seja, a partir de hoje é uma nova vida Já e na você expectativa. nunca... E você gera uma expectativa. Hernani, dá certo? Sim, para quem aceita aquela sugestão. Agora, a maior parte das pessoas não aceita a sugestão. Ela fica esperando, ok, tá, mas o que vai mudar? Quando, na verdade, uma terapia nesse sentido, ela vai reajustar, ela vai reconfigurar circuitos neurais. Ela não vai mudar um padrão. E aqui a gente percebe que, por exemplo, essa ideia do cérebro, ela foi muito associada a um sistema digital. E o que é um sistema digital? Um computador, onde você tem programas. E esses programas foram instalados. E agora eu preciso desinstalar um programa e instalar outro. Ou seja, eu tenho um programa de escassez, eu desinstalo o programa de escassez e coloco um programa de prosperidade. No outro dia eu serei próspero. Não é assim que funciona. Bom, seria, né? Se fosse fácil, gente, se fosse fácil essa questão de reprogramação mental, o mundo seria uma maravilha. 100%. Não é tão simples. Agora, existem pontos que eu concordo, que é justamente a tentativa, né, de você modular uma percepção daquela pessoa em relação à realidade dela. E eu sou fiel à ideia de reconfiguração neural. Ou seja, você tem uma estrutura neural que está sendo ligada, conectada frente àquele estímulo. Então, eu tenho um problema onde eu gerei uma expectativa, eu tive um revés negativo. Os meus circuitos neurais estão preparados para aquele tipo de reação. Ou seja, eles vão agir. O que eu tenho que fazer? Reconfigurar esses circuitos. E eu reconfiguro uma boa terapia. Você trabalha todos os aspectos simbólicos, imagéticos, porque o nosso cérebro é simbólico. Você trabalha o significado das coisas ali dentro. E você vai ponto a ponto manipulando, ou melhor dizendo, você vai remodelando esses circuitos. O processo terapêutico ele é como um processo de um oleiro. Ele vai colocando água e vai moldando aquele vaso e vai reformulando. Mas o vaso em si, ele continua o mesmo. Em outras palavras, Hernani, foca aqui, produção. Um processo, assim, eu vou ser bem direto no que eu vou falar agora. Um bom processo de terapia, de hipnose e tal, ele ensina o cara a ligar o foda-se para essas coisas todas e preparar a mente, blindar a carcaça para encarar as adversidades que todo mundo está passando dia a dia, não é? Exato, ele vai te dar um novo panorama daquilo que você não estava vendo. Ele vai te apresentar um novo caminho. Então imagina que você sempre fazia o mesmo caminho, todos os dias o mesmo caminho. Você criou uma trilha. Nesse processo, que a hipnose ela é muito positiva e muito poderosa nesse sentido, você vai criar um novo caminho. Só que esse caminho ele precisa ser fortalecido. Não adianta nada você foi na terapia, o foda-se na primeira. Ligou o foda-se na primeira e com o tempo você vai baixando a dopamina. Entendeu? Sabe o pessoal que vai para evento de imersão e... Sai de lá, nossa, vou mudar o mundo agora, ninguém me segura. 3 semanas depois o cara voltou, e só que pior, porque ele começa a se frustrar. Sim. Porque daí vem uma sensação de, ó lá eu de novo, jogando tudo por água abaixo. Então você precisa formatar esse caminho
Só que um processo terapêutico ele necessariamente ele tem que estar associado a esse novo caminho. É uma construção, Porque senão essa né? pessoa fica perdida e o que o sistema dela vai fazer? Volta pro caminho antigo que a gente conhece, cara. Fica inventando moda. Uhum. Então precisa colocar um novo caminho, apresentar uma nova ideia, um panorama e essa pessoa constantemente ir fortalecendo isso. Porque senão vai rolar que ela voltei a estaca zero. Exato. Todo Então dia. ela toca o foda-se em tudo, ela sai do trabalho, ela se separa e não sei o que, depois ela tá sem dinheiro, sem ninguém e ela fica pior do que ela tava antes. E isso acontece muito também, que as pessoas começam a fazer uma terapia, daí agora tô bem, daí parou a terapia. Dá lá, 6 meses. Mas isso eu acho que é em tudo, né? Na academia você vai um pouco, vai 3 semanas. Já Mas se é sente porque um eu fortão. acho que é porque a gente para também, claro, eu acho que a terapia toda a sociedade deveria fazer e sempre fazer, né? Mas Então, aí é que tá. Vamos chegar agora numa pergunta até que a tua mulher coloca aqui, ó. Muitas pessoas têm receio de iniciarem a terapia. Como você ajudaria alguém a superar a resistência inicial? E eu digo isso... a gente tem um caso, um exemplo, Qual? de uma pessoa que não aceita terapia de forma alguma. Sim, verdade. É porque a terapia ela ficou muito associada a uma pessoa problemática. Exatamente. Então, aquela ideia, por exemplo, do Freud, das mulheres histéricas, né? Pessoas malucas. Então, assim, é uma questão social, cultural. Tá fazendo tá doida? É uma Vamos questão no social. psiquiatra, vamos no psiquiatra. Não, pronto. Tô maluco. E assim, antigamente se resolvia como os problemas, entre aspas? Com bebida, com cigarro, As fugas, né? com as fugas, com prostituição, enfim, você tinha Pornografia. elementos, mas até antigamente, os pais, avós, enfim, existia uma série de elementos que eram uma fuga. E aquilo era bem visto, principalmente para os homens. Ou seja, o homem ele tem que ser forte, uma mentalidade forte. O cara pode estar destruído por dentro, mas ele não pode demonstrar fraqueza. E se associou principalmente com o homem essa questão de terapia, né, com fraqueza. Ou seja, ele está admitindo uma fraqueza, ele está se abrindo, né, para uma outra pessoa e ele não quer demonstrar Baixando aquela a vulnerabilidade. guarda. Exatamente. Já as mulheres têm um histórico muito mais de acessibilidade à terapia. Elas são muito mais conectadas com essa ideia de você olhar para dentro, porque, enfim, é uma questão cultural. Cultural, É uma exatamente. questão cultural. O Mauro dizia para nós, né, um psicólogo também, terapeuta que tratou a gente, que conversou com a gente assim por um determinado tempo, ele dizia assim que nos Estados Unidos é motivo de ostentação. Olha, eu preciso me retirar que agora eu vou para minha terapia. Sim. Porque os Estados Unidos ele dita as regras, né, da moda, da tecnologia, e eles já trouxeram essa moda que está vindo para o Brasil, da ideia de você precisar de um suporte mental, seja um coach, um psicanalista, um terapeuta, enfim, como uma ideia de eu tenho condições e principalmente eu sou inteligente ao ponto de saber que eu preciso de um ferramental para que eu atinja o meu objetivo. E essa cultura está vindo para cá e por isso que hoje em dia, né, a profissão de terapeuta é uma das que mais cresce. Exato. E que vai crescer cada vez mais. Cada vez mais, né? Porque a população. Enquanto cresce o número de terapeutas, aumenta o número de casos, né? Porque as pessoas estão trazendo isso à tona e isso é muito bom. Eu não vejo a confusão no mundo, o caos, como algo negativo. Eu vejo como um processo catártico, onde está vindo a coisa ruim à tona para ser resolvida. Só que ela precisa ser resolvida, senão você fica uma confusão. Você é a favor ou contra... Pergunta espinhosa, né? Lá vem. Você é a favor ou contra dos fármacos no auxílio a uma eventual e possível terapia? A favor. Você encara como uma ferramenta? Sim, desde que o médico avalie aquilo com critérios e não como uma muleta. Ou seja, ele precisa de fato ser um profissional ético, responsável e entender a necessidade daquele medicamento. Porque o fármaco tem efeito colateral. E um dos principais efeitos colaterais, além do efeito orgânico, é o efeito da dependência psicológica. Então, às vezes, a pessoa ela precisa de um auxílio fármaco, só que ela começa a ficar dependente do fármaco. A um ponto onde ela não consegue mais se ver sem aquilo. Ou seja, é sempre o remedinho antes de dormir. É sempre o remedinho, obrigado. É sempre o remedinho para acordar. Ou seja, um liga e um desliga. Ou seja, sem o remédio...
Já criou a crença, sem exato. o remédio eu não vou conseguir Ela dormir. cria uma psicodependência. Sem o remédio eu não consigo produzir. Exato. Sem o remédio eu não consigo agir com a minha mulher na cama de noite. Exato. Eu não acho que todos os casos tenham a necessidade de um fármaco. Então, essa seria a minha. Não é todos os quer casos. dizer não. que Por isso a responsabilidade Exato, do exato. profissional. A minha pergunta seria o seguinte: quando você diz, como você diz para mim que sim, que concorda, você também afirma que existem então situações emocionais, situações envolvendo a sua atuação, que só a terapia, só por si, não seria capaz de curar? Posso usar essa expressão? Não, jamais. Não? Ou então me ajuda. Que precisaria do auxílio de uma ferramenta farmacológica. Tá. Existem essas situações que Existem, só a sim, terapia sim, não sim, é sim. suficiente. Imagina uma pessoa com depressão maior, onde ela não consegue sair de casa. Ela precisa Patológica. ela precisa de um fármaco para conseguir deixar ela estável, funcional, para que ela venha para terapia. E isso acontece. Acontece. Um caso de transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, algo que assim foge à regra e torna aquele indivíduo não funcional. Ele não consegue mais proceder normalmente na própria vida. Então o fármaco ele vai entrar ali, porque é química, não, no cérebro é química. Então ele vai entrar com uma química para conseguir ajustar os ponteiros para que aquela pessoa possa continuar um processo terapêutico para de fato fazer a modulação que ela precisa. Então, a própria ideia da TCC, né, ela foi criada basicamente com um psiquiatra que ele percebeu que a psicoterapia tinha uma eficácia tanto ou maior do que os fármacos. Então, ele criou uma abordagem com base numa conversa e uma série de outras estratégias terapêuticas que substituía o fármaco. Todos os casos? Não. Mas ele basicamente escancarou a porta para dizer o remédio não é a única alternativa. Talvez ele não seja melhor, mas no primeiro momento... Associado a outras Exatamente. ferramentas. Mas quando associado a outras ferramentas, quando necessário, ok.